Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós continuaremos o nosso estudo do 555, esse circuito integrado tão versátil e tão utilizado na eletrônica. Hoje nós falaremos sobre a configuração chamada de astável. A configuração astável, ela oferece, na saída do 555, um sinal que oscila de 1 para 0 e de 0 para 1, conforme essa imagem aqui. Então a gente tem um sinal oscilante de saída em que nós definimos a frequência, o tempo que o sinal fica em 1, o tempo que o sinal fica em nível lógico 0 e a frequência usando componentes externos. No nosso caso aqui, nós temos a presença de um resistor R1, de um outro resistor R2 e de um capacitor C1. Então, através dessa malha, nós estabelecemos dois ciclos, um ciclo de carga do capacitor e um ciclo de descarga. E esses dois ciclos irão definir o meu sinal de saída. Existem outras configurações, vale lembrar, essa configuração é a mais básica, configuração do 555 no modo astável, mas nós podemos inserir outros tipos de circuitos, e outros tipos de componente também para conseguirmos sinais com características diferentes da que a gente vai comentar aqui. Bom, é muito importante para a gente entender o funcionamento do circuito interno do 555, a gente relembrar como que funciona um flip-flop do tipo RS ou SR. O flip-flop RS, nesse caso aqui, eu estou utilizando o flip-flop RS que é utilizado no 555. Nessa configuração aqui, ele é construído com duas portas NOR, duas portas NOR. Nessa situação, quando nós temos nas duas entradas níveis lógicos 0, 0 em S e 0 em R, nós teremos na saída o mesmo sinal, a gente mantém o sinal. É isso que o torna um elemento armazenador de uma informação, de um bit. Então, nessa situação de 0 e 0, a minha saída se mantém. Se a minha saída Q estiver em 1, ela se mantém em 1. E a saída Q0 vai se manter em 0. E vice-versa. Agora, se eu coloco o nível lógico 1 na entrada R, que é a entrada de reset, o que a gente faz? A gente manda a nossa saída principal, que é a nossa saída Q, para nível lógico 0, resetando o meu flip-flop. Agora, se a gente faz o inverso, joga nível lógico 1 na minha entrada de 7, o que a gente faz com a saída principal, que é a saída Q? Joga ela para nível lógico 1. Lembrando que a gente não precisa ficar fazendo a análise da saída barrada, que ela sempre vai ser o inverso da saída principal. Esse tipo de flip-flop, ele tem o inconveniente de nós não podermos jogar 1 e 1, pois nessa situação nós teremos uma condição inválida. Então, nós trabalharemos com três condições de níveis lógicos de entrada. Também relembrando os comparadores de tensão, visto que o nosso 555 possui dois comparadores de tensão, dois amplificadores operacionais comparando os sinais de entrada. Se a gente lembrar, o comparador de tensão tem um funcionamento bem simples, ele trabalha em malha aberta e basicamente a gente faz a comparação das duas entradas. Se V1 for maior que V2, no caso V1 é a minha entrada não inversora e V2 é a minha entrada inversora. Se V1 é maior que V2, na minha saída eu terei um sinal de saturação positiva. Nesse caso aqui, um valor muito próximo da tensão de alimentação, que eu chamei de mais V, que é a tensão de alimentação positiva. Agora, se a minha entrada V2, que é a minha entrada inversora, for maior que a minha entrada V1, quem venceu essa queda de braço foi a minha entrada inversora. Consequentemente, a minha saída irá para menos V, que é a minha saturação negativa. No caso do 555, como a alimentação é single supply, é uma alimentação com positivo e terra,
a minha saturação negativa será 0 volts, né? Será ground. Agora, né, a parte mais especial aí da nossa análise. Aqui, né, representado por esse retângulo tracejado, nós temos o circuito interno, né? O circuito simplificado. Nesse caso, esse circuito simplificado, ele mostra o nosso divisor de tensão, composto por 3 resistores, 2 comparadores de tensão, um superior e um inferior, o flip-flop ESR, né, e também um transistor do tipo NPN, que irá conduzir quando receber positivo, nível lógico 1 na sua base. Aqui é só uma ilustração, né, e esse coletor do transistor é ligado no pino 7. Bom, dessa forma, a gente tem aqui a nossa malha externa, composta por R1, R2 e o capacitor C. Uma alimentação alimentando essa malha, R1, R2 e C, e também o nosso pino de saída. Então, nessa configuração, a gente mesmo sem fazer a análise, a gente já sabe que o meu sinal de saída vai ser um sinal de onda quadrada, um sinal que irá oscilar em nível lógico 1 e em nível lógico 0, de uma forma periódica. Começando a nossa análise, no instante inicial, vamos imaginar que o capacitor está desligado. No instante inicial, nós teremos uma corrente nessa malha para carregar o capacitor. Só que nesse momento o capacitor está desligado, né? Ele está totalmente zerado, com uma tensão igual a 0. Então, se a gente observar, a tensão no capacitor está indo no pino 2, que é a entrada inversora do comparador inferior, e ela está indo no pino 6, que é a entrada não inversora do comparador superior. Só que na entrada de referência, né, sempre quando a gente tem um comparador de tensão, nós, em uma das entradas, colocamos um potencial de referência. Então, o potencial de referência desse comparador aqui vai ser 2/3 de VCC. Vejam que nesse divisor de tensão aqui, nós temos 3 resistências, então a tensão desse ponto em relação ao terra é a tensão de 2 resistências. Como essas resistências têm valor igual, essa tensão, que aqui na ilustração ele chamou de UTP, né, o potencial de transição superior, será 2/3 de VCC. Agora, a parte de baixo, o potencial de transição inferior, ligado na entrada não inversora desse comparador, vai ser 1/3 de VCC. Vejam que esses valores, 2/3 de VCC nesse ponto e 1/3 de VCC nesse ponto, são valores de referência dos comparadores, e esses valores são fixos. Dessa forma, eu terei 0 aqui inicialmente, o capacitor descarregado, e 0 aqui. Como aqui eu tenho 2/3, 2/3 é maior que 0. Então, o sinal da inversora é maior que da não inversora. Na saída eu terei saturação negativa. Qual que é a saturação negativa? É o ground, é o 0. Então eu terei 0 na entrada de 7. E na parte de baixo eu terei 0 nessa entrada e 1/3 na entrada não inversora. Como a entrada não inversora é maior do que a inversora, eu terei saturação positiva. No caso, mais VCC, nível lógico 1. Então, no instante que o capacitor está descarregado, eu tenho 0 em cima e nível lógico 1 embaixo. Como eu tenho nível lógico 1 embaixo, eu estou mandando o flip-flop resetar. Flip-flop resetando, essa saída aqui, que é a saída principal, estará em 0. Se ela está em 0, esse transistor estará desligado. E a saída do 555, que é a saída principal, ela está ligada na saída invertida, na saída barrada. Essa saída estará em nível lógico 1. Então, nesse ponto, o capacitor começa a carregar, até eu alcançar a tensão de 1/3 de VCC. Nessa parte de cima não vai mudar nada, porque aqui eu tenho 2/3, e 2/3 continua maior. Só que no comparador de baixo, quando eu chego a 1/3, ou um pouquinho mais do que 1/3, a minha entrada inversora fica maior que a entrada não inversora. Consequentemente, a saída vai para menos VCC, 0 volts. Daí, no meu flip-flop, eu terei 0 e 0.
0 e 0, se a gente lembrar, né, a gente mantém a saída no nível anterior, e o nível anterior da saída era nível lógico 0. Então eu mantenho a saída em 0 e mantenho a saída do 555, que está ligada na saída barrada do flip-flop, em nível lógico 1. Esse ciclo, né, de 0 até 2/3 de VCC só irá acontecer quando eu energizar o meu 555. Por que isso? Porque a partir dos ciclos posteriores nós teremos basicamente a carga e descarga operando entre os valores de referência de tensão aqui do meu divisor de tensão, entre 1/3 de VCC e 2/3 de VCC. Então, apenas nesse instante inicial. Continuando a nossa análise, se esse valor começa a crescer, agora ele vai alcançar um valor de 2/3. Quando ele alcança 2/3 de VCC, essa entrada não inversora do comparador de cima fica maior do que a entrada não inversora, a entrada inversora. Então, esses 2/3 mais ali um pouquinho de tensão é suficiente para a saída como está para nível lógico 1. Né? Aqui embaixo se mantém. A minha entrada inversora vai se manter maior do que a não inversora, mantendo a saída em 0. Nessa condição, eu terei 1 no pino 7 e 0 no reset. 1 no pino 7 vai fazer com que a minha saída Q vá para nível lógico 1. Fazendo o transistor NPN saturar, né, esse transistor opera como uma chave, esse 0 vai aparecer nesse ponto aqui. Fazendo com que o capacitor que estava carregando descarregue. Por quê? Porque eu tinha a fonte de alimentação trabalhando pela malha de R1, R2 e C, carregando o capacitor. Agora, quando eu jogo 0 aqui, fechando esse transistor, né, nós passamos a fazer com que o capacitor agora descarregue por R2. Então, vale lembrar que na carga nós temos R1 e R2 envolvidos. Já na descarga, nós teremos apenas R2. Então, dessa forma, eu alcanço um valor um pouquinho maior que 2/3 e o capacitor já começa a descarregar. No que ele começa a descarregar, essa tensão aqui vai ficar menor. Então, eu alcanço um valor um pouco maior que 2/3, que é o UTP, e de repente eu já começo a ter essa tensão diminuída e essa tensão fica menor do que essa tensão de referência, fazendo com que na saída desse comparador nós tenhamos quase que instantaneamente apenas um pulso, né, de nível lógico 1 e a gente volta para nível lógico 0, tendo 0 e 0. 0 e 0 a gente mantém as saídas da forma que estão, com Q em nível lógico 1, mantendo esse transistor ligado, e a saída em nível lógico 0. Então veja que a partir de agora esse ciclo se repete. Esse gráfico aqui de cima é o nosso gráfico do pino 6 e do pino 2. É como se a gente estivesse medindo com o osciloscópio a tensão em cima do capacitor. Então eu tenho um ciclo de carga, eu saio de 1/3 de VCC e vou a 2/3 de VCC. Nesse intervalo, a minha saída está em nível lógico 1. Depois de 2/3 de VCC a 1/3 de VCC, a minha saída vai para nível lógico 0. Depois, quando o sinal, a tensão em cima desse capacitor vai caindo no processo de descarga, a hora que ele alcançar um valor menor do que 1/3 de VCC, essa entrada, que tem a tensão LTP, que é 1/3 de VCC, ficará maior do que a entrada inversora, fazendo com que na saída desse comparador nós tenhamos nível lógico 1, fazendo o flip-flop resetar, essa saída indo para 0, esse transistor desligando e a saída principal indo para nível lógico 1, estabelecendo novamente o ciclo de carga, e esse ciclo irá se repetir. Bom, outra informação importante, então, né? A gente nota aqui nesse ciclo que eu saio de 1/3 a 2/3. E esse ciclo fica se repetindo. Então o meu elemento principal é uma malha RC. Lembrando que os dois resistores estão envolvidos no ciclo de carga e o meu resistor apenas R2 envolvido no ciclo de descarga.
Como o ciclo de carga e descarga é baseado na constante de tempo tal, que é igual a R vezes C, né, o nosso ciclo, nessa configuração, o nosso nível lógico 1, né, que eu chamei de T-on, será sempre maior que T-off, porque aqui eu terei dois resistores envolvidos. Dessa forma, nós temos uma equação para a gente conseguir encontrar o valor de T-on, que é o valor em que o meu sinal de saída está em nível lógico 1. Lembrando que a gente tem envolvido R1, R2 e o capacitor. Essa equação ela é extraída, né, da equação de carga do capacitor, aquela equação que descreve que a tensão instantânea, que é a tensão que a gente deseja achar em qualquer momento, né, que pode ser 1/3 de VCC ou 2/3 de VCC, vai ser igual à tensão total vezes 1 menos o neperiano, elevado a menos t, que é o tempo, sobre tal. Lembrando que o nosso tal é R vezes C. E esse expoente do neperiano ele é negativo. É baseado naquela equação de carga e também de descarga do capacitor que a gente aprendeu lá em circuitos elétricos. Se eu quiser encontrar o T-off, eu vou usar essa mesma constante, 0,693, vezes agora apenas R2 vezes C. Se a gente lembrar, o período T, né, o período do meu sinal de saída dessa onda quadrada, vai ser T-on mais T-off. Dessa forma, né, se a gente trabalhar T-on mais T-off e inverter, a gente vai chegar nessa equação para a gente descobrir a frequência do meu sinal de saída. E vai ser igual a essa constante, 1,44, dividido por R1 mais 2, R2, vezes, né, isso tudo, né, resistência vezes o valor do capacitor. Se a gente lembrar também, como a gente está trabalhando com o sinal em nível lógico 1 e um em nível lógico 0, a gente tem um elemento chamado duty cycle, ou ciclo de trabalho. Esse ciclo de trabalho será o T-on sobre T. Né? Dessa forma, nós podemos encontrar o valor, né, do ciclo de trabalho, que é o percentual do tempo que o meu sinal fica em nível lógico 1 em relação ao período total. Então, dessa forma, se a gente pegar o T-on, a gente tem a equação dele aqui, e tem o T, a gente tem a equação do T. Se nós trabalharmos, nós chegaremos nessa equação. Bom, dessa forma a gente fecha. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de assistir os outros vídeos de 555 e se aprofundar nesse conteúdo que é extremamente importante e extremamente útil aí para aplicações práticas também. Um forte abraço e até mais.